que o senhor continue com a gente no papo, porque eu vou agora chamar para a conversa também o senador e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, que está com a gente. Boa tarde, senador. Obrigada por estar aqui para falar com a gente. Boa tarde, é um prazer. Senador, a pergunta é a pergunta, né? O que o senhor acha da saída do ministro Nelson Tais, depois de menos de um mês no cargo? Eu acho que é um novo equívoco por parte do presidente da República. Primeiro, porque é inconcebível que durante uma pandemia com a gravidade que essa tem, o ministro da Saúde seja mudado 2 vezes, como está acontecendo agora. Com toda certeza, vai continuar havendo uma solução de continuidade. A outra preocupação é o que se está argumentando como razão para essa saída. A tentativa de imposição por parte do presidente da República do protocolo de utilização de um medicamento, inclusive, que é muito controverso, que já foi objeto, inclusive, de diversas pesquisas para comprovar a sua confiabilidade e que o presidente da República, fazendo às vezes de cientista, de médico, enfim, deseja impor com um objetivo político. Encontrou essa fórmula mágica para resolver o problema, como não tem capacidade, não tem projeto, não tem a mínima condição de enfrentar uma situação como essa, ele procura soluções mágicas e agora quer impor ao Ministério da Saúde a adoção de um protocolo que, segundo o que todas as pesquisas estão demonstrando, não tem esse papel que o presidente imagina que tenha. Ô, senador, o senhor que é médico e ex-ministro da Saúde, né? Qual é a sua posição sobre como enfrentar essa pandemia nesse momento? Que armas nós temos? Eu acho que o que tem sido feito até agora, especialmente pelos governos estaduais e pelas prefeituras, é o caminho correto. É nós apostarmos na possibilidade de reduzirmos o número de casos graves, para que o sistema de saúde possa dar uma resposta e conseguir salvar muitas vidas. Não há sistema de saúde no mundo que consiga suportar, sem esse trabalho de prevenção, uma sobrecarga tão grande. Daí porque, na minha opinião, nós temos que continuar trabalhando, principalmente com as medidas de isolamento social, e agora, mais do que isolamento social, de quarentena, a quarentena absoluta para algumas cidades, pelo menos. Isso é o que poderá fazer com que nós tenhamos uma redução do número de novos casos e que nós possamos, aí, mais para frente, reabrirmos as atividades que a sociedade se ressente. Porém, o tema da saúde ele tem que estar colocado em primeiro lugar. E agora, adotar medidas mágicas ou reabrir a atividade econômica, que eu acho que é o que, em última instância, o presidente espera do novo ministro da Saúde, eu creio que vai gerar uma tragédia sanitária e uma tragédia social no Brasil. Eu queria só pontuar aqui que daqui a pouco vai ter entrevista coletiva, né, que foi pedida, convocada pelo agora ex-ministro Nelson Tais, em que ele vai comentar a saída. Você vê aí já a sala preparada para essa coletiva, que, claro, vamos acompanhar aqui no estúdio e a imprensa já presente. Daqui a pouco teremos o agora ex-ministro Nelson Tais fazendo coletiva ao lado ali dos seus auxiliares. Doutor Tanaka, o senador Humberto Costa, ele defendeu aí o caminho que já está sendo tomado do isolamento social, que seria a arma para prevenir ou coibir esse contágio. Defendeu até, em alguns casos, medidas ainda mais restritivas, dependendo da situação, dependendo da cidade. O senhor concorda com essa ponderação? Maria, eu concordo plenamente com o deputado Humberto Costa. Acho que esta é a situação. Todos os dados que a gente tem de casos, de óbitos, de subnotificação desses dois e da forma como tem sido expandida, nós ainda não estamos na parte estabilizada, ainda estamos no pico.
o número de óbitos e o número de casos tem aumentado progressivamente, dando como exemplo no município de São Paulo, nos últimos 11, 12 dias, a quantidade de óbitos comparado com todos os outros anos é muito maior e ela está aumentando. E eu acho que nós estamos ainda na parte ascendente do pico. E acho que qualquer forma de liberação do isolamento vai trazer um caos muito grande, principalmente se a gente pensar nas periferias das grandes cidades, cujas condições são muito desfavoráveis e que, mesmo apesar do isolamento, ainda estão sujeitas a muito risco. Então, eu sou favorável e tenho defendido que, infelizmente, a única medida sanitária que tem algum grau de efetividade para não aumentar exponencialmente o número de mortes ainda é o isolamento. Não temos outro remédio, não temos nem vacina, nem medicamentos. Eu volto a perguntar para o senador Humberto Costa o seguinte, senador. O senhor já esteve sentado nessa cadeira, na cadeira de ministro da Saúde. O que significa, a gente fala muito de colocar gasolina com o carro andando, né? O que significa, diante de uma guerra, de uma pandemia, a gente ter essas duas trocas em tão pouco tempo? Porque eu lembro, saiu o Mandetta, entrou Nelson Teich, aí mudou o diretor executivo, mudaram várias peças. Esse novo diretor executivo nomeou 13 outros militares para outras áreas, ou seja, teve que haver uma freada e uma rearticulação de uma pasta fundamental. Como é que o senhor vê essa transição, duas mudanças em tão pouco tempo? Olha, em condições normais, isso pode se fazer com uma certa brevidade, porque o Ministério da Saúde tem um quadro de profissionais de carreira muito bem qualificado. Nós temos também nos governos estaduais, nas secretarias municipais, também quadros extremamente bem preparados. E o ministro pode chegar, pode ter as suas preferências, as suas orientações, e ele vai encontrar um amplo espectro de pessoas que podem continuar a cumprir o papel. Eu acho que o Ministério da Saúde é um dos melhores exemplos de burocracia de carreira qualificada que nós temos. O problema é que a entrada do ministro Teich já representou uma mudança radical no Ministério, inclusive com muitas pessoas que não tinham ainda uma convivência com a área da saúde, muitos militares, enfim, que certamente já levou a um comprometimento da continuidade do trabalho do ponto de vista técnico. Imagine agora que vai entrar um outro ministro, espero que esse tenha mais familiaridade com a saúde pública e com o SUS do que o próprio ministro Teich, que não tinha, e que ele possa rapidamente compor uma equipe capaz de enfrentar esse problema. Mas, a julgar pelo que o presidente da República quer, ele não quer um ministro da Saúde, ele quer ser o ministro da Saúde, quer impor a sua visão sobre ciência e sobre política de saúde, e eu acho que serão pouquíssimas as pessoas qualificadas que vão aceitar se submeter a isso. Eu acho que esse é um grave problema. Se entrasse alguém que tivesse autonomia para trabalhar, para tocar com as medidas corretas esse enfrentamento, eu acho que poderia ter jeito. Mas do jeito que está, da forma como isso está acontecendo, eu creio que nós estamos sem política para enfrentar a pandemia, sem Ministério da Saúde e, acima de tudo, sem presidente da República. Senador e ex-ministro Humberto Costa, professor Oswaldo Yoshimi Tanaka, que é diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, obrigadíssima a vocês dois por estarem aqui com a gente, debatendo mais esse momento tão importante da nossa história. Triste, contudo,